Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Sou do Carmo, da Igreja Batista de Carnaubais. E estou aqui nessa tarde estudando a Palavra de Deus. Queria compartilhar com vocês que vão assistir esse vídeo. E um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. E diz assim a palavra do nosso Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus das vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede em todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Esse versículo aqui, o apóstolo Paulo escreve, ele regozija-se na oração, que realmente nós devemos realmente os problemas ser entregues na mão de Deus, e orar, pedir para que o Senhor realmente veja a solução para cada situação de nós. Sem dúvida, devemos nos aprender a orar, como todas as pessoas citadas na Bíblia, desde o Antigo Testamento, que tiveram um compromisso com Deus, inclusive os testemunhos de homens e mulheres de oração, apenas foram preservados nas Escrituras, como também lembrado pelas antigas tradições cristãs, onde fala que Tiago, por exemplo, da tradição cristã, diz que ele orava tanto ao Senhor que seus joelhos tinham texturas, os joelhos de um camelo, E realmente, dele tanto ser prostrado no chão, criou aquele calo nos seus joelhos, Contudo, em Jesus encontramos o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, o nosso Senhor não dispensava a prática da oração. Então, Jesus ele sempre estava orando, ele tinha aquele momento, estava com seus discípulos, mas ele tinha o momento dele de oração. E nós temos que realmente a cada dia nos fazer como essas pessoas, que eles se preservavam na oração, eles tinham aquela esperança na oração, aquela fé. Temos exemplo de várias mulheres da Bíblia que elas venceram através da oração. Vou dar um exemplo de uma mulher, Raquel, que tem lá no capítulo, fala no capítulo de Gênesis 30, versículo 1, e assim, que Raquel foi a segunda esposa de Jacó, que sofreu durante muito tempo, com a esterilidade, mas ela chegou a dizer ao seu marido que se não tivesse filhos, iria morrer. E nesse tempo, lá no capítulo 30 de Gênesis, indica que Raquel orou muito ao Senhor, quando ela finalmente concebeu, assim fala o escritor de Gênesis, que registra esse evento, dizendo que lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre. Lá no versículo 22 do capítulo 30. Raquel foi mãe biológica de 2 filhos, de Jacó e José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim. Olha, então, o que significa isso? A fé, a perseverança, a confiança. E muitas vezes as pessoas estão levando a vida com ansiosidade, querendo que as coisas aconteçam no tempo que nós queremos. Mas as coisas não acontecem no momento que nós queremos, e sim no tempo de Deus. Para isto, Eclesiastes fala que é um tempo para todas as coisas. Então, se você tem um sonho, se tem projetos, então ora, coloca nas mãos do Senhor as suas petições. Você se ajoelhe, ore, jejum, e com certeza Deus ele vai ouvir a sua oração, a sua petição. Mas nós só receberemos no tempo certo, no tempo de Deus. Débora, outra mulher, que era uma profetisa, fala lá em Juízes, obviamente o termo até implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração. A primeira vez que a palavra hebraica para profeta aparece na Bíblia, ocorre num contexto de que não apenas enfatiza uma condição de alguém que recebe uma revelação da parte de Deus, mas que também intercede por outras pessoas. Lá em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7. Aplicando esses conceitos, Débora entendemos que não somente Deus falava com ela, mas que ela também falava com Deus através da oração. Amados irmãos, a sua intimidade com Deus através da oração, se você é um servo do Senhor, você é um cristão, e aí você tem um momento de falar com Deus, Deus fala com você através da oração.
Não, nós ajoelhamos a mente somente não só para pedir, mas também precisamos ter aquele tempo para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com cada um de nós em nossos corações. E os milagres acontecem, as curas acontecem, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, mas tudo isso depende de cada um de nós. Depende de você, da sua fé. Mas o que faz hoje, nesse mundo, trazendo para o mundo de hoje, as pessoas vivem muito ansiosas. As pessoas vivem pensando mais nos prazeres carnal, não estão pensando na sua vida espiritual. Estão pensando mais em alimentar a carne, em viver para o mundo, não para Deus. Para ter uma vida com Deus, nós devemos realmente somos preservados. Não podemos estar em todos os ambientes, não podemos fazer todas as coisas. Nós temos limites. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é que você está proibido de fazer, mas a gente realmente tem que ter limites. A gente tem que ter uma vida consagrada a Deus. Lá em Colossenses 3 diz, se fosse ressuscitado com Cristo, nova criatura és. Então, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que mudar a nossa natureza. Nós temos que passar a ter uma nova natureza com Cristo. E essas mulheres todas aqui, elas sofriam, né? Porque naquela época, a mulher que era estéril era como se fosse uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha filho. Mas aí elas queriam até morrer, né? Como Raquel fala aqui, a palavra de Deus, que Raquel queria até morrer. Mas Raquel, ela orou a Deus, né? E Deus abriu a sua madre. E diz assim a palavra de Deus, e lembrou-se Deus de Raquel. Então Deus ouviu e abriu a sua madre. Né? Isso não só tem Raquel, como também tem Ana, né? Que também era estéril. E então, são muitos exemplos na Bíblia que fala sobre o poder da oração. Então, nós dependemos de Deus. E nós não podemos ficar achando que só eu pedir, mas eu não tenho essa intimidade com Deus, eu não vou ter um tempo para falar com Deus, o meu tempo é pouco. A gente tem que criar um momento para estar na presença de Deus, para louvar, para adorá-lo, né? Regozijar-se na presença de Deus. Seja qualquer problema, qualquer momento que você esteja passando. Mas nós temos que realmente buscar a presença de Deus. Né? E o apóstolo Paulo, ele estava muito centrado, né, no seu foco e que lhe dava uma espontaneidade de deixar de lado as coisas que lhe agradavam, mas que não era importante. Ele deixou tudo, ele teve alguns pontos aqui que ele deixou a sua herança de um hebreu, que ele era nascido hebreu, a sua linhagem pura da tribo de Benjamim, a sua formação legalista de fariseu radical, o seu passado zeloso e perseguidor de igreja, a sua autojustificação de uma vida irrepreensível. Então, ele deixou, né, tudo isso para seguir a Cristo e passou a sofrer com Cristo. Até tem uma parte no versículo que diz que para morrer em Cristo para ele é lucro. Né? E é isso que nós temos que fazer. Morrer em Cristo é lucro para nós. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos retomar a nossa vida e saber que nós não somos nada nessa terra. Nós dependemos totalmente de Deus. E precisamos que nós procura ter mais afinidade, integridade com Deus, né? Para a nossa vida, para ter essa vida com Jesus. Aumentar o nosso autoestima. Será que nós não iremos passar por alguma aflição, por algum problema? Iremos sim, mas você tem que realmente saber que deixou escrito a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que no mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras nos fortalecem, porque Jesus, o próprio Jesus, ele passou por muita coisa, né? Ele foi rejeitado, ele foi preso, ele foi chicoteado, né? Ele carregou a sua cruz, aquela cruz ele sendo... E então... Aí a gente, observando tudo isso, lendo, estudando a palavra de Deus, vê que o nosso sofrimento não é nada porque Jesus passou. Mas temos que deixar de ser ansiosos para nós conseguir o que nós queremos. A ansiedade é que faz com que muitas vezes as pessoas tomem decisões erradas. E a gente temos que esperar no Senhor. Mesmo que você corra
atrás, mas você depende de Deus. Você só vai conseguir se Deus permitir. Agora, nas suas petições e orações, sabe o que vai pedir a Deus. Porque se você pedir a Deus o que é bom, vai vir coisas boas. Se você pedir o mal, preste atenção no que você vai pedir. Então, por isso que devemos orar, pedindo a Deus sabedoria e amor, para que Deus possa para nós amar o próximo, assim como nós amamos assim mesmo. Se você tiver amor, você vai amar alguém, mas se você não tiver amor próprio, você também não vai ter como transmitir para ninguém. Existem muitas pessoas que são ansiosas, são orgulhosos, são soberbos, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, o que ele diz? Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica em ação de graça. Nós devemos pedir a Deus, suplicar a Deus, né, orar uns pelos outros, né, para que possamos juntos regozijar no nome de Jesus, pedindo a bênção para as pessoas que realmente necessitam, orar uns pelos outros. Né? Muitas vezes a pessoa ora individual, pedindo só para ele, esquece de alguém, mas nós devemos orar uns pelos outros. Há quantas pessoas que estão necessitando de uma oração, necessitando que você de uma palavra, necessitando de ouvir a palavra de Deus, está com sede ou com fome, e não tem quem pregue ainda para ele. E a nossa missão é essa, é transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, é passar a palavra da verdade, né? Porque o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está nesse livro, aqui é a Bíblia, que é composto de 66 livros, né? Você anda com a biblioteca debaixo do seu braço, para onde você for, aqui você encontra o que você quer aprender, né? Ele vem falando aqui, ele vem dando aqui um livro que tem conselhos, um livro que alerta você, um livro que ensina você como caminhar, como fazer as coisas certas. E aquele que realmente tem os exemplos daquele que agiu errado, que foi o que aconteceu pela desobediência. Então, por isso que devemos ser obedientes, não andarmos ansiosos e sim viver para Cristo, orando, buscando a presença dele em nossas vidas. Nós temos exemplos de homens de oração e que muito suas orações foram ouvidas por Deus e foram grandes homens e fizeram muito bem para as pessoas a quem eles oravam, a quem eles buscavam, né? Muitos milagres aconteceu, porque Deus é o Deus de milagres, é o Deus que pode sobre todas as coisas. Amém? Uma boa tarde.